Esse é um assunto muito interessante, né? Falar sobre alta performance no processo educativo dos filhos, e eu quero sugerir aqui que 3 elementos, né? A gente poderia falar mais, mas 3 acho que são suficientes para a gente ter aí uma clareza a respeito disso. E obviamente o que dá mais impacto no processo educativo é o exemplo que nós damos. Então, o primeiro passo que eu vou sugerir é que você cuide de você, que você possa olhar para você e ficar bem. O segundo é cuidar da relação com o cônjuge, que é o pai ou a mãe do teu filho, né? Cuidar dessa relação. E terceiro, olhar para o teu filho. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos aqui. Eu gosto muito lá do movimento escoteiro, que a gente tem no processo educativo deles, né, que a gente tem, né, essa metodologia lá. A gente trabalha 6 áreas de desenvolvimento da criança. Eu quero sugerir para você aqui, para você fazer uma revisão, né, meio como uma roda da vida lá do processo de coaching, para você avaliar como é que você está nessa roda da vida. Ou aqui eu vou usar o exemplo, as áreas de desenvolvimento lá do escotismo, que é o físico, o intelectual, o social, o afetivo, o espiritual e o caráter. Então, analisa aí se você está cuidando de você na área física, tá? Nos aspectos que envolvem isso. Saúde está associada a 5 questões, né, gente? Comida, bebida, ou seja, o que você come, o que você bebe, o quanto você dorme, administração do estresse e sono. São elementos que dão a base para a saúde física, tá bom? Vê como é que você está nisso aí. O intelectual, quando você está aprendendo, inclusive, tem um curso aqui para pais, né, que eu tenho falado várias vezes, tá? Tem link aí abaixo para você poder se aprimorar nessa área, tá bom? E, obviamente, outras coisas que são do seu interesse, né? Cuidado do intelectual. O aspecto social, né? Avalie aí como é que você está socialmente, que é uma coisa que, o quanto a relação social que te faz bem, né? Que faz se sentir tranquilo. Afetivo, como é que está a sua relação, em primeiro lugar, que é o próximo assunto, com o teu cônjuge, né? Depois com os filhos, com os pais, e aí vai abrindo para os outros, que são pessoas que você tenha relações afetivas. Como quinto ponto, espiritual. Gente, a questão espiritual pode não significar para você isso está associado a uma religião. Na minha percepção, tá? Inclusive, aí já me lembra, remete uma outra ferramenta de coaching, onde a gente usa os recursos internos e externos, né? Uma religião alicerçada em bons princípios é um recurso excepcional no processo educativo dos filhos. E se você é uma pessoa que valoriza isso e cuida de você no aspecto espiritual, se não for com a ajuda de uma religião, mas pelo menos sozinho, né? Que na minha percepção não é o melhor, mas para algumas pessoas é o que é, então cada um dentro da sua perspectiva, tá bom? Cuidado espiritual. Por último, caráter. Eu vou só ilustrar a questão do caráter com uma experiência vivida pelo meu colega, né, o Nelson Oliveira, palestrante. Ele estava lá em Vila Velha, no calçadão, né? E tinha uma garotinha vendendo, eu não lembro, ele conta essa história, eu não lembro o que foi que a menina estava vendendo, mas chegou uma família, pai, mãe e filho, tá? E aí eles compraram o negócio, a menina deu o troco e eles foram embora. Aí o garotinho falou, perto do Nelson, assim, né, que estava sentado ali no calçadão, pai, ela deu troco a mais. Aí ele falou, pss, 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 botou no bolso. Pois é, né? Caráter, tá bom? Então, a gente vai ensinar nosso filho muito pelo exemplo do nosso caráter. Então, ser um bom caráter é uma coisa muito boa no processo educativo, tá bom? Cuidou de você, agora vamos falar da relação com o cônjuge. Existe uma frase que eu acho fantástica, tá? Infelizmente não lembro o autor, né? Mas está homenageado aqui mesmo sem o nome, que diz o seguinte, que a coisa mais importante que você, homem, pode fazer pelo seu filho é amar a mãe deles, tá? E vice-versa, né? Então, o exemplo que nós damos de harmonia, né? De uma relação estável, feliz, sendo assim realmente, né? Não sendo só aparência, é muito importante no processo educativo, tá? Especialmente se você é uma pessoa que acredita na família, porque teu filho está aprendendo se que família funciona ou não funciona. Uma criança que vive num lar em que o casal viver junto é um sofrimento, aprende que casar, né? Ou estar junto com uma pessoa é sofrimento. É um processo educativo, a gente ensina pelo exemplo, tá bom? Então avalie isso aí. É claro que várias coisas são importantes nisso aí, eu já tenho falado sobre várias delas, né? Mas eu vou dar o mesmo exemplo que eu vou dar depois na parte da criança. A parte de bom relacionamento vem com você olhar para o teu cônjuge, tá? Como uma pessoa de valor, que tem voz, que tem significado, né? Tem verdades ali para você escutar, aprender, que pode ser diferente do seu. Tudo bem? Então, eu vou dar ênfase nessa questão dessa mirada, né? Como a criança faz quando nasce lá para a mãe, né? Dessa olhada para o teu cônjuge, entendendo que é diferente de você, tá? E que tem necessidades, aspirações diferentes, e ter esse respeito, tá bom? Mútuo aí, obviamente, é o melhor. E o último,
essa olhada então para a criança, entendendo que é um serzinho que não entende tudo que você fala, que às vezes você fica chateado porque ele não faz o que você pediu e ele não entendeu, ou às vezes porque faz uns testes lá de birra e você precisa firmar em cima dos limites, né? Essa olhada ali para entender esse serzinho ali na idade que ele tem, nas competências que ele tem ou não, tá? E dar essa atenção. Então esses três elementos aí, cuidando de você, cuidando da sua relação e dando essa olhada verdadeira aí para o teu filho, para os teus filhos, eu considero que vai produzir alta performance no processo educativo. Obviamente não é tudo, mas é um excelente começo e naquilo que tem mais impacto, que nós estamos falando de performance aqui, né? Lembrando lá do 80-20, né? Não sei se você conhece essa teoria que fala que 80 é do Maslow's lá, né? Eu acho que é do Maslow's, se não for alguém me corrija aí. Que 20%, ele percebeu que 20% do nosso esforço produz 80% do nosso resultado, e 80% do nosso esforço produz 20%, né? Com certeza o exemplo é um esforço de 20% que produz 80% de resultado no processo educativo, ou seja, é a cereja do bolo aí da educação dos filhos. Comenta aí, tá? Se tiver alguma ideia diferente, inclusive se quiser contribuir com alguma ideia aqui em relação a isso, e também compartilha com outras pessoas. Se você gostou, se não está inscrito aqui ainda, está convidado, tá? A se inscrever, dar joinha, fazer tudo que tem direito aí, você poder acompanhar vídeos que possam te ajudar a ser excelente nessa função aí de esposo ou esposa e também de pai, tá bom? Ou de mãe. Grande abraço, até o próximo papo.